Olá, está começando mais um Comunicando Conscienciologia, um programa do canal 6 da NET, que vai ao ar todo domingo às 10 horas da manhã, com reprise às sextas-feiras às 13h30. Comunicando Conscienciologia traz uma série de entrevistas através do paradigma consciencial proposto pelo professor Valdo Vieira, médico e fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, duas ciências que estudam a consciência. Consciência também conhecida pela psicologia como ego ou self, a religião denomina espírito e a ciência convencional, o senso comum, como a pessoa, o ser, o indivíduo. Hoje, comunicando Conscienciologia, tenho o prazer de entrevistar Nancy Trivelato. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Obrigado por me receber. Nancy Trivelato é professora, pesquisadora, mestre em metodologia científica e diretora da IAC, Academia Internacional da Consciência. Nós vamos tratar sobre estado vibracional. Eu vou iniciar e abrir o programa com a pergunta: o que é o estado vibracional? Claro, tem que ser a pergunta, né? Claro que a prioridade nossa aqui é esclarecer o máximo para as pessoas que estão nos assistindo. Eu já sei que nesse programa a prioridade é você. Então, o estado vibracional, para nós entendermos de uma maneira muito sucinta, nós temos que compreender que é um fenômeno natural, um fenômeno comum que não vou dizer todas as pessoas têm, mas todas as pessoas podem ter. Desde mais ou menos há um século já há registro por escrito de fenômenos do estado vibracional. Normalmente as pessoas sentem em condição de relaxamento, quando começa a haver uma soltura do seu corpo sutil, que nós chamamos de psicossoma, ou seja, ela começa a se deslocar um pouquinho de próximo do corpo físico, a haver uma separação. Às vezes a separação nem se deu por completo, ou ela está retornando ao corpo físico, e aquilo produz uma sensação de ativação, de energização muito grande. E aquilo dá uma sensação como se fosse uma vibração por dentro do corpo, às vezes até se sente um pouquinho por fora, mas é mais por dentro, muito intensa. Esse fenômeno foi denominado estado vibracional. Então, o estado vibracional é isso. Mas o estado vibracional não ocorre só nessa condição. Estado vibracional também pode ocorrer em outros momentos espontaneamente. O nosso esforço na conscienciologia, e aí vem o pulo do gato, não é? É como nós podemos controlar para produzir o estado vibracional. Quais são as técnicas que nós podemos ter para chegar a esse fenômeno? Por que nos interessa ter a técnica? Eu queria te perguntar, vou te interromper um minuto. Você falou que é um processo fisiológico natural, né? Me pareceu a tua explicação, quando a pessoa vai dormir, quando ela está, né, adormecendo ou retornando do sono. Mas a pergunta é, então é possível desenvolver o estado vibracional, dominar esse estado vibracional, controlar? Justamente. Então, quer dizer, por isso que nós queremos fazer a técnica. Quer dizer, é um fenômeno parafisiológico, né? Não fisiológico do corpo físico, mas da comunicação ou da união entre o corpo físico com os corpos sutis. E ele ocorre quando a pessoa tem um nível de lucidez neste momento em que há a separação dos corpos. Por que nós queremos, então, uma técnica para dominar e por que nos interessa isso que você fala, que é controlar o estado vibracional? No momento que nós temos esse fenômeno, como todos os nossos chakras estão vibrando muito intensamente em conjunto, essa é uma condição muito positiva para as energias da pessoa. Ela traz uma limpeza energética, ela traz uma lucidez, uma clareza maior, porque a pessoa se descontamina de possíveis influências indesejáveis ou até de energias mais tóxicas que possam estar com ela. Então esse fenômeno nos interessa controlar, porque é como a pessoa ter o controle da sua própria rigidez, da sua próprio equilíbrio energético. Então, a técnica para controlar o estado vibracional é uma técnica que, claro que pode-se tentar muitas formas diferentes, mas nós estamos trabalhando com isso há 20 anos. Wagner e eu vimos fazendo pesquisa disso, e dentro da conscienciologia, já desde muito antes, em 86 essa técnica já foi publicada, no caso no livro Projeciologia. Então, a técnica o que é? É a pessoa mover energia dentro do próprio corpo, numa linha reta, dentro do corpo, não é fora, subindo e descendo, porque o que é que nós queremos com a técnica? Queremos fazer uma ativação de todos os chakras. Mas quantos chakras nós temos? Há uns que vão falar que é 5, outros falam que é 7, outros falam que é 9, outros falam 10, outros falam 13. Cada linha vai ter o seu estudo. Nós na IAC, nós estudamos 12 chakras. Mas o que acontece? Quando nós trabalhamos, nós temos milhares de chakras. Nós comentamos dos mais importantes. Mas entender sobre chakras significa entender sobre o corpo energético inteiro. O corpo energético é formado de chakras. No momento que nós fazemos essa movimentação, nós fazemos como uma ativação e limpeza de cada um dos chakras na sua raiz, por dentro.
E isso vai produzindo essa condição de saúde, que leva, é importante dizer, a autodefesa energética. Então, a autodefesa energética melhor que nós conhecemos é a que eu aplico depois de todas essas décadas de trabalho, com tudo que nós fazemos ao redor do mundo e tudo que nós enfrentamos de facilitadores e dificultadores do nosso trabalho, é essa técnica que eu aplico para a autodefesa e para todo o processo da sustentabilidade. Mobilizar as energias, Nancy, e tem relação com a pessoa também fazer reciclagens? Podia abordar um pouco lá? Tem absoluta relação, sim. Por quê? Nós falamos muito para as pessoas o que é o impedimento dela conseguir controlar o estado vibracional. Porque a técnica é para controlar, pronto. Fazer a técnica conseguir significa que ela vai imediatamente controlar. Cada pessoa leva um tempo diferente para atingir o domínio do estado vibracional. Há muitos casos em que as pessoas trabalham por anos movendo energia, está movendo correto, ou supondo que esteja, né? Há casos em que está movendo correto, está fazendo a limpeza energética, ainda não chegou no nível necessário para produzir o estado vibracional. E se você me permite um parêntese, vou chegar nesse ponto aí, você vai ver que a minha conexão está com isso que você perguntou. Se você me permite um parênteses, é explicar assim para as pessoas, mesmo que você fez a técnica, não chegou ao estado vibracional, você não pode dizer, então não fiz nada, não serviu para nada e não obtive benefício. Isso está incorretíssimo. É muito importante fazer essa correção, porque as pessoas acham que se não chegou ao estado vibracional, não obteve benefício, não tem controle nenhum e não está chegando a conclusão nenhuma com o seu trabalho energético. Isso está errado. Todo trabalho energético tem valor, se é feito de uma maneira correta, cosmoética. O próprio movimento das energias, que nós chamamos de OLV, oscilação longitudinal voluntária de energias. É um nome para essa técnica subir e descer, que está publicado desde 86, como nós falamos. É um nome proposto. Então, a OLV, esse trabalho, ela produz muitos benefícios que leva, num ponto de pico, ao estado vibracional. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa está trabalhando intimamente consigo, com as suas energias, fazendo, como nós falamos, a limpeza de cada um dos chakras, para chegar naquele ponto máximo de ativação, se nós temos ali, por exemplo, energias acumuladas de vidas passadas, se nós temos ali um ponto de intoxicação, seja porque nós estamos vinculados com consciências extrafísicas não tão positivas, ou se nós estamos numa condição em que, por exemplo, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente principal onde nós nos manifestamos, é muito carregado, exerce muita pressão sobre nós, tudo aquilo vai nos afetando. Cultivar mágoas. Ou às vezes mágoas, conscientes ou não, enfim, todo tipo de fissura que a pessoa possa ter, por ela própria intimamente, ou às vezes também trazido por de fora. É importante entender que os fatores externos também nos afetam, e é isso que o estado vibracional quer fazer, com que ele não nos afete. Conseguindo o controle do estado vibracional, isso não nos afeta, que é o que nós chamamos da desperticidade. Mas, para chegar nesse caminho, a pessoa está trabalhando as energias, está limpando tudo isso. Então, isso produz uma reciclagem íntima, porque no momento em que ela consegue se despojar daquelas energias antigas, ela consegue alterar a condição principal das energias que ela tem no seu corpo energético, ela tem que mudar. A nossa energia manifesta aquilo que nós somos. Nós muitas vezes já vimos pessoas que às vezes aparentemente falam algo muito simpático, mas vem com uma energia de uma picadilha, alguma coisa que é um pouquinho agressiva. Ou ao revés, uma pessoa chega, ela fala exatamente uma informação correta, ela é muito precisa, mas aquilo não fere, porque a energia está sendo colocada da forma correta. Então veja, as nossas energias de certa forma espelham aquilo que nós somos. Então, este trabalho leva a uma reciclagem, sim. O processo todo do nosso desenvolvimento evolutivo, nós podemos pensar assim, né? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Pois tem que ser para a gente aprender alguma coisa, né? Eu costumo dizer que a vida não é fácil para ninguém. Se alguém diz que a vida é muito fácil para ele, sempre foi, eu gostaria de entrevistar essa pessoa. Porque a vida tem desafios para todos. Todos nós temos e todos nós fazemos esforço para sermos boas pessoas, para sermos o melhor que podemos. Mas o que nós pensamos ser muito importante, por isso o estudo da conscienciologia é a evolução da consciência, é assim. Nós temos que saber quem somos, quais são os nossos pontos já desenvolvidos, quais são os nossos pontos débeis. Para, com este conhecimento, não é a pessoa se pôr para baixo, mas a pessoa também não pode querer ser aquilo que ainda não é. Eu penso que as pessoas às vezes confundem o conhecimento que têm com aquilo que são coisas diferentes. Nós temos que saber quem somos e usar dos conhecimentos que temos para melhorar quem somos. O estado vibracional e o trabalho com energias é muito importante nesse sentido. Objetivos
que a gente poderia falar para motivar as pessoas a buscar adquirir o domínio ou a instalação do estado vibracional? Quais são os objetivos que o estado vibracional pode trazer à vida cotidiana de cada um de nós? Vou diminuir um pouquinho isso que você perguntou, se você me permitir. Claro. Porque para a pessoa chegar ao estado vibracional e dizer eu quero instalar o estado vibracional, ela consegue isso através de um específico trabalho de energias, que ela trabalhar com as energias do corpo energético dela como um todo, nós chamamos de energossoma. Trabalhar com aquilo como um todo com muita determinação para ela mudar padrões, romper barreiras, levantar aspectos até inconscientes que ela possa ter, romper conexões energéticas indesejáveis. Com isso ela chega ao estado vibracional. Então veja, o desafio não é o estado vibracional, é ela fazer esse trabalho aqui que permita a ela ter o controle do estado vibracional. Então, o que é que a pessoa precisa para isso? Precisa de muita determinação. É preciso que a pessoa não tenha preguiça em primeiro lugar. É preciso que a pessoa compreenda que só conhecimento não basta, é preciso ter a prática, é preciso que ela invista naquele aspecto. Então, dentro desse contexto, sim, você vai conseguir, limpando as suas energias, o que é que nós conseguimos? Nos sentir mais em paz conosco mesmos. Número 1. Número 2, mais capazes de realizarmos aquilo que queremos, porque muitas vezes nós temos um plano de algo que nós queremos ou falar, ou fazer, ou atingir o objetivo. No meio do caminho, aquilo se atropela, né? E sai diferente do que nós gostaríamos que tivesse saído. Quando nós temos melhor domínio das energias, melhor domínio dessa técnica que nós estamos falando, que nós chamamos de OLV, que leva ao estado vibracional, com este menor domínio, a pessoa tem quase como se fosse um amortecimento desta condição. E esse amortecimento permite a ela ter tempo de pensar, de fazer como se fosse digerir o que ela tem que fazer e colocar a energia correta naquilo. Tem ainda muitos outros aspectos. Dentro disso, a pessoa se sente mais feliz, a pessoa se sente menos carregada. Aquilo que normalmente para ela, às vezes são coisas pequenas que ocorrem, as pessoas todas vão se conectar com isso que nós estamos falando aqui. Processos pequenos, uma pequena energia, às vezes negativa, que vem até nós, aquilo às vezes nos afeta demais. E a ideia não nos sai da cabeça, e a gente fica remoendo aquela situação e começa a se sentir mal intimamente. A pessoa às vezes tem sentimentos até de autoculpa, autodestruição. Este trabalho energético limpa isso, porque tem que limpar esses efeitos da energia. O que fica? Fica só a nossa lucidez do que é que nós temos que consertar, do que é necessário fazer. Com essa lucidez, dá para a gente trabalhar e crescer. Mas com o sentimento negativo, não dá para trabalhar e crescer. Então, essa técnica leva a isto. Nós vamos dar o nosso intervalo. Estamos aqui conversando com a Nancy sobre o estado vibracional e a gente vai aprofundar mais ainda esse tema no segundo bloco. Fique conosco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707. Olá, estamos de volta com o programa Comunicando com Conscienciologia, hoje entrevistando a professora Nancy Trivelato, que está falando sobre estado vibracional. Nancy, haveria um tempo entre a pessoa começar a praticar a técnica da OLV até atingir o estado vibracional, conseguir alcançar um domínio razoável? Qual seria um prazo médio para que a pessoa consiga alcançar isso? O tempo dela aplicar a técnica e atingir o estado vibracional, isso varia muitíssimo. Porque há pessoas que às vezes estão tão predispostas, ou às vezes testou pela primeira vez a técnica, e as energias delas estão tão soltas, aí teria que estudar um outro aspecto de energia, que é a fluidez energética, e que ela consegue logo de cara um EV. O fato de conseguir um EV não significa que ela tenha o domínio do EV. Para outras vai levar 2, 3 meses, para outras vai levar 3 anos até ela ter o seu primeiro EV. Mas domínio do EV é diferente de conseguir instalar o EV de vez em quando. O de vez em quando, qualquer pessoa que aplique a técnica corretamente vai ter EVs de vez em quando.
O domínio significa que a pessoa é capaz de fazer o estado vibracional independente das condições. Não importa se ela está num ambiente muito pesado, se ela está sob ataque energético, se ela está, por exemplo, numa condição pessoal muito difícil, numa fase da vida muito complicada, se ela intimamente está sentindo-se mal ou triste por qualquer situação da vida, que é uma coisa que não vamos dizer que não tenhamos, porque ainda temos aqui o nosso psicossoma. Então, o domínio do EV, ela ser capaz de superar tudo e instalar o EV e trazer a si própria para a sua condição energética ideal. Isto são anos de trabalho. É claro que uma pessoa pode conseguir em um ano, mas é porque ela já não começou tão do zero. Então, se a gente pegar uma pessoa que ela inicia, ela vai trabalhar alguns anos até chegar nisso. Mas o primeiro EV, ele ter EVs, ela pode ter ainda muito antes, não é? Então, é muito importante isso. As pessoas ficam numa ansiedade, se você me permite encaixar uma coisa aqui, Deli, para chegar ao estado vibracional, e nós estamos agora lançando um estudo, criando uma área de pesquisa só sobre o estado vibracional. Nós chamamos de vibrostasiologia. Quem buscar no YouTube vai encontrar muito material sobre vibrostasiologia. Mas, o que é que nós queremos entender? Quais são os aspectos envolvidos aí? Porque a pessoa, ela quer chegar ao estado vibracional, então ela vai fazer a técnica e ela entra num processo de ansiedade para chegar ao estado vibracional. Se você entrar em ansiedade, você não vai chegar ao estado vibracional. Porque o estado vibracional é a condição da sua rigidez, da sua homeostase, o seu equilíbrio completo. E você simplesmente trabalha com as suas energias e deixa o estado vibracional vir. Mas as pessoas, e você já deve ter visto isso até no aspecto da docência, ensinando, às vezes acham que quanto mais rápido ela mover energia, quanto mais forte, mais rapidamente ela chegou a ver, ela começa a fazer muita força e entra numa ansiedade. E nós, quando estamos fazendo a medição do estado vibracional da pessoa, eu e Wagner, provavelmente, se nós somarmos os nossos avaliações parapsíquico-energométrica, que nós chamamos de APE, são trabalhos individuais, mais as pesquisas e análises que nós fazemos dos alunos no metadesperticidade, mais os trabalhos que nós fazemos com os nossos alunos que vão para o curso VIP Training, que é um aluno com 10 dias conosco. Provavelmente nós já temos umas 2.500 horas ou mais de trabalho testando o resultado energético das pessoas. E o que nós vemos é o seguinte: fazemos o acoplamento energético para poder fazer aquele teste e nós vemos, às vezes, uma ansiedade. O cardiochakra interfere com tudo. Não é que a pessoa tem um problema de cardiochakra, às vezes tem, mas às vezes o processo é só a ansiedade chegar ao EV. Não tem essa ansiedade. Não chegou ao EV não quer dizer que não fez nada. E o desespero para chegar ao EV é tanto que as pessoas começam a deduzir, ou não sei o quanto é consciente ou não, a tomar efeitos energéticos positivos, corretos, saudáveis, mas que são menos que o EV, elas tomam como sendo o EV. Porque ela está sempre tentando e não passa daquilo. Eu penso que nós teríamos que criar, e dentro desse estudo da vibrostasiologia, Wagner e eu vamos trabalhar com isso. Isso é um ponto que falta esclarecer agora, que é assim, dentro dessa escala, criar todas as descrições dos sintomas, efeitos e sensações de cada uma dessas etapas e descrever melhor as sensações do EV. Para que a pessoa, se ela está aqui no meio do caminho, é o que nós chamamos de mid-vibrostase, mas pronto, tem aí o nosso estudo todo. Se ela está aqui no meio do caminho, qual é aquela sensação? Chame isso, eu cheguei a uma mid-vibrostase. Não diga que é um EV, o EV é a maxi-vibrostase. Então, isso tudo produz efeitos que a pessoa, ao invés dela continuar trabalhando, continua crescendo, continua no seu domínio energético, ela para na metade, porque ela toma a metade do caminho como sendo o topo, ela entra na ansiedade, não quer, na verdade, ver exatamente o seu nível de controle energético, isso atrapalha. Hoje nós temos como conhecimento, muito conhecimento sobre as nossas sensações energéticas, muito conhecimento sobre os efeitos multidimensionais ou as influências de energias sutis e de consciências extrafísicas, espíritos, o que quer que queiram chamar, sobre nós. Temos muitos estudos sobre o efeito da nossa energia sobre outros e sobre a matéria. Temos estudos sobre sinalética energética, e eu tenho aí 1 hora e tanto de aula gratuita. Quem quiser entender melhor de sinalética, está aí publicado. Nós temos sobre a isca assistencial e o estado vibracional, arco voltaico, exteriorização de energia, mas no fundo as pessoas não compreendem todas as sutilezas e níveis de cada uma dessas coisas e misturam tudo. O que nós precisamos agora? De uma tecnicidade. Então, o conhecimento nós temos e somos super técnicos no que fazemos, mas agora estamos propondo um aprofundamento ainda maior no sentido de pesquisa formal e de autopesquisa para que nós conheçamos esses detalhes. Nós não podemos confundir qualquer sensação energética com uma sinalética energética.
porque são ambas positivas, ambas trazem informações, ambas ligadas ao parapsiquismo, mas não são a mesma coisa. Da mesma forma, vamos supor que nós tenhamos um sonho lúcido que nos trouxe algum dado importante, que pode ser correto. Isso não quer dizer que seja uma projeção ou uma experiência fora do corpo consciente. Ter uma ativação do nosso energossoma nem sempre chega ao nível de ter um estado vibracional. Então, a complexidade do nosso conhecimento, e essa é a ciência, não é? A ciência, quanto mais entende de um aspecto, aquilo parece que vai trazendo ramificações e mais áreas para nós estudarmos. Segundo a experiência minha e do Wagner, nós vimos trabalhando com o curso Metadesperticidade e ajudando as pessoas a desenvolver tudo isso desde 2002. E segundo nossa experiência, vimos que é necessária uma compreensão mais direta das pessoas. É por isso que o nosso trabalho é tão intenso que nós fazemos de dar referências e fazer medições energéticas, porque as pessoas precisam compreender. Por exemplo, o aspecto da sensibilidade energética. Eu quero esclarecer isso às pessoas, quando nós falamos EV, a pessoa tem que sentir o EV. E como é que eu sinto o EV? A sensibilidade energética é individualíssima. Você vai sentir suas energias de uma forma, eu vou sentir de outra. Cada um de nós é muito, muito individual. Então, nós temos que ajudar as pessoas a criar técnicas para que elas aprendam a reconhecer seus próprios sinais, suas próprias sensações. E vimos trabalhando para desenvolver essas técnicas. Mas é uma área complicadíssima. Psicologia é complicadíssimo. Minha área, metodologia científica em psicologia, é complicadíssimo. Conscienciologia é exponencial, é muito complexo. Então, quando nós falamos de parapsiquismo, é muito importante que nós não tenhamos rótulos ou caixinhas. O parapsiquismo, a forma que cada um de nós sente, é individualíssima. A conclusão e a interpretação não é individualíssima, ela é objetiva. Então você vai sentir energia de uma forma, dele eu vou sentir de outra, mas nós dois estamos dentro do mesmo ambiente e nós falamos, o que você sentiu? Senti que esse ambiente é assim. Você sente em você, no seu energossoma de uma forma, eu sinto no meu de outra, mas a nossa conclusão é a mesma. Porque simplesmente a informação é a mesma. Então o parapsiquismo tem a ver com a informação. Só sentir não basta. Também só ter informação sem ter a sensação fica um pouco solto. Então essa conjunção é que é muito importante. Nesse sentido que nós estamos tentando trazer o estudo da vibrostasiologia e trazer esse contexto todo, né? Mas eu queria perguntar se esse trabalho de desenvolver as energias, de melhorar a nossa performance energossomática, ele vai ter uma relação com o desenvolvimento do parapsiquismo também. Ele vai crescer junto. Total é direto. Porque é assim, quando esse processo todo do desenvolvimento da energia leva a um equilíbrio do parapsiquismo. Então, se a pessoa ela tem, por exemplo, aspectos do parapsiquismo que estão mal manifestados, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Há pessoas que se desequilibram, por exemplo. Elas percebem coisas, elas têm medo, elas se enfraquecem, elas têm perda energética. Isso é um tipo de parapsiquismo, mas que ele está desajustado. Então, a pessoa, ao trabalhar com energia, ela ajusta isso. Ela não perde a lucidez, mas ela faz um equilíbrio disso. Por outro lado, há pessoas que elas estão muito, como é que eu vou dizer, ainda estancadas nas suas percepções, não estou lembrando a palavra em português para isso, que a gente chama do casca grossa, né? Mas eu sei que é uma palavra mais técnica. A pessoa que ela não consegue ter uma sutileza nas suas percepções parapsíquicas e nas suas sensações energéticas. Então, ela está no outro lado da escala. O trabalho de energia atrás também aqui, de forma que ela sinta, perceba, mas tenha equilíbrio. O estado vibracional, ou a OUV, que é a técnica que leva ao estado vibracional, dentro da minha experiência, e já fizemos medições energéticas de muitas pessoas que trazem técnicas alternativas, e de nossa parte, minha e do Wagner, que nós dois trabalhamos com isso, estamos desenvolvendo esse estudo, é assim, nós temos maior abertismo. Você imagina, chega uma pessoa e fala, eu tenho uma técnica melhor que a OUV. Oi, uau, agora é que eu vou descobrir um caminho mais fácil. Só que até hoje, todas as técnicas que nos apresentaram não trouxe a pessoa ao ponto do domínio energético, não trouxe os efeitos necessários. Então, essa técnica da OUV, ela leva a uma coisa que parece paradoxal, mas quem compreende do processo extrafísico, quem sai do corpo e vê como funciona a energia mesmo, vai ver que não é. Que é assim, nos traz mais abertismo energético, mais conhecimento de tudo que está ocorrendo com a energia à volta, nos traz mais assimilações simpáticas de perceber coisas do ambiente das pessoas, mas ao mesmo tempo nos traz mais estabilidade, mais autodefesa, e aquilo que eu falei do amortecimento, a sensação vem, mas te dá tempo de você digerir.
Então são coisas que ela tem mais estabilidade e mais abertismo ao mesmo tempo. O parapsiquismo tem que ter esses dois lados, não é? E aí tem que ter o bom senso e o discernimento para a pessoa fazer uma interpretação correta daquela informação. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria deixar os microfones abertos para você, Nancy, dar o seu recado final, a síntese desse nosso trabalho e também divulgar o congresso, que eu acho que é um evento importantíssimo que vai acontecer. Perfeito. Olha, eu agradeço muito, o tempo passa muito rápido. Podia falar tantas coisas aqui, espero que tenhamos outras oportunidades. Mas eu gostaria de fazer aqui para vocês 2 convites e passar uma informação. O primeiro é assim, nós vamos dar em Porto Alegre um curso que se chama Metadespeticidade. Este curso nós damos muito pouco, aqui no Brasil nós já demos 3 vezes, essa é a 4ª vez ao longo desses últimos 10 anos, mas é uma oportunidade importante que nós vamos conseguir trabalhar com tudo isso. Então, em fevereiro, se alguém quiser informação, pode contactar o e-mail brasil@iacworld.org ou brasil@mundoiac.org e nós recebemos o e-mail da mesma forma. Nós temos um campus de pesquisa em Portugal, nós chamamos da Despertópolis, porque o nosso desafio maior ali é o trabalho com energias, é o equilíbrio energético, por isso nós chamamos da Despertópolis e é um ponto que todos podem trabalhar nesse sentido da desperticidade ali. Mas nós vamos ter ali, temos muitos laboratórios, uma área de trabalho muito importante, de pesquisa, mas em 2015 nós vamos fazer um congresso internacional de conscienciologia. É o primeiro evento do Congresso Internacional de Conscienciologia. Nós vamos ter pesquisadores do mundo todo e o debate é muito amplo, então gostaríamos muito de contar com vocês. Maio de 2015, a primavera na Europa, vocês não sabem o que é primavera na Europa. É maravilhoso. Então vai ser muito bom. É interessante porque dá tempo do telespectador fazer sua programação, entrar no site da EAC ou mandar o e-mail que encontra-se aqui na tela do seu vídeo. Nós agradecemos a sua audiência. Até o próximo Comunicando Conscienciologia.